Ok, boa noite a todos. Então, o tema da minha fala de hoje é anemia. E antes de falar de anemia, eu acho que é importante a gente dizer o que é o normal, né? Então, dentro do sangue, das células que circulam no sangue, nós temos os glóbulos vermelhos, que tem como principal função levar oxigênio a todas as células do organismo. Então, vocês podem ver nessa figura que o indivíduo adulto normal ele tem em torno de 4 a 5 milhões de glóbulos vermelhos por milímetro cúbico. E para que haja essa produção de glóbulos vermelhos circulando no nosso sangue, há que haver o quê? A medula óssea íntegra, que a medula óssea é a fábrica do sangue. Além da medula óssea íntegra, ou ela funcionando bem, precisa de alguns elementos que são fundamentais, senão não há produção do glóbulo vermelho. Então depende do rim, sobretudo da produção da eritropoetina, que é uma proteína que estimula a medula óssea a produzir o glóbulo vermelho. Além disso, nós temos o quê? O ferro, o ácido fólico e a vitamina B12. Então, se tudo isso estiver bem, o organismo consegue produzir milhões de células de glóbulos vermelhos por minuto para levar oxigênio para todas as células do organismo. Bom, essa é uma prevalência, é um estudo da Organização Mundial da Saúde, avaliando a prevalência de anemia no mundo. Então, vocês podem ver que foram estudados 1,6 milhões de pessoas, em todos os 5 continentes, avaliando o que? A prevalência de anemia dependendo do grupo populacional. Então, vocês podem ver que quais são os 2 grupos principais de risco para desenvolver anemia. As crianças, sobretudo abaixo de 3 anos, porque elas crescem muito rápido nos primeiros meses de vida, nos primeiros anos, e as mulheres, porque tem a perda menstrual, né? E lembrar que uma das causas mais importantes de anemia na mulher é o hiperfluxo menstrual, nós vamos chegar lá. Então, os 2 grupos mais importantes, então a mulher por causa da perda menstrual e também por causa da gestação. A cada gestação há uma quantidade enorme de ferro necessário para atender tanto a mãe como a criança. E muitas vezes, se a mãe não está anêmica, ela pode se tornar anêmica da metade para frente da gestação. Então, vocês podem ver que a anemia, como está nesse diapositivo, eu resumi em 5 verdades capitais da anemia. Quer dizer, anemia é sempre condição patológica. Isso quer dizer o seguinte, que a gente não pode ficar sossegado enquanto não souber porque está anêmico, e o médico também, e o paciente não deve ficar sossegado enquanto não souber porque tem anemia. Porque é sempre uma condição patológica, apesar da prevalência de 25%, ou seja, de 6, 7 bilhões de pessoas, nós temos pelo menos 2 bilhões de pessoas com anemia. Então, por que é patológico, né, e tem tanta anemia assim? Até hoje a gente não sabe, porque muitas vezes é um dado subvalorizado. E quer dizer o quê? Como tem menos glóbulo vermelho, ele leva menos oxigênio e tem um déficit na oxigenação tecidual. Então, uma das mensagens de hoje é essa segunda verdade. Então, é um sinal, não é uma doença, ela faz parte de uma doença, e um sinal de alerta de que algo não está bem com a saúde da pessoa. Então, começa por aí, e isso deve gerar um medo, um temor e uma investigação para a gente chegar na etiologia, na causa da anemia. Então, é um sinal de alerta, e o que a gente pensa? E quando a gente faz o hemograma, o valor da hemoglobina. Então, para considerar a anemia, o homem com hemoglobina abaixo de 13 gramas por decilitro, a mulher abaixo de 12 e a gestante abaixo de 11. Então, abaixo desses valores, se considera uma condição de anemia. A terceira verdade capital é o quê? Embora o idoso tenha uma maior tendência a apresentar anemia, via de regra, a gente não pode atribuir a anemia do idoso ao fato dele, por exemplo, se alimentar menos ou por causa da idade. Só porque ele é idoso, ele tem que ter anemia. Isso não é verdade, porque aquilo que eu disse, anemia é igual à condição patológica em todas as situações. Então, existem, obviamente, situações como, por exemplo, um quadro inflamatório que está associado ao envelhecimento, que pode realmente causar anemia. Mas isso tem que ser e deve ser estudado. Então, não é porque a pessoa tem 75 anos, 80 anos, ele está anêmico, mas com essa idade eu vou fazer o quê? Muito pelo contrário, quer dizer, se a pessoa está bem,
vale a pena investigar a causa de anemia. Uma outra coisa é que a anemia hoje é um indicador de pior prognóstico em relação à doença e pior qualidade de vida em relação ao paciente. Isso quer dizer o seguinte, que sempre que a anemia está junto com alguma coisa, essa coisa é pior. Então, a insuficiência cardíaca com anemia, a insuficiência cardíaca é pior. A alteração, qualquer alteração reumatológica com anemia, essa doença reumatológica evolui pior. Então, é um sinal de que a coisa não está boa e que muitas vezes a gente pode tratar essa anemia e melhorar a condição da doença de base, seja ela reumatológica, ortopédica, cardiológica e assim por diante. A outra coisa é em relação à qualidade de vida, porque hoje já foi falado do câncer, uma das coisas que mais interfere hoje, impacta na piora da qualidade de vida é a anemia. E muitas vezes a anemia, apesar da pessoa, por exemplo, ter um câncer, essa anemia pode ser passível de tratamento. E se a gente melhora a anemia, você melhora a qualidade de vida dessa pessoa, inclusive as condições que ela tem para ser submetida a um tratamento, por exemplo, quimioterápico. E uma quinta verdade, que é aquilo que eu já falei em relação à presença de anemia. Muitas vezes, se a gente faz o diagnóstico da anemia e não investiga, a gente pode estar deixando de passar um momento de fazer o diagnóstico de uma doença potencialmente curável. Então, para ter uma ideia, por exemplo, nos cânceres do tubo do trato gastrointestinal, 20 a 30% tem anemia. E muitas vezes o diagnóstico do câncer não é feito pelo tumor que está lá comprimindo o intestino, mas pela anemia, porque aquele tumor tem um sangramento e já começa a ser um sinal de alerta que alguma coisa está errada. Então, se a gente passa o momento de investigar a anemia, a gente pode passar o momento de fazer o diagnóstico de um câncer urológico, ginecológico ou mesmo gastrointestinal. Existem várias consequências, por quê? Porque a anemia é igual a menos oxigênio, e o oxigênio participa de metabolismo de todas as células do organismo. Então, dor de cabeça, irritabilidade, tontura. O que é muito comum, queda de cabelo, unha quebradiça, vai mal na escola, pior rendimento no trabalho, intolerância ou menor tolerância ao exercício físico. Isso, obviamente, depende do grau de anemia, do tempo que ela se instalou e da condição de adaptação do organismo frente àquela situação da anemia. Mas dá para entender que muitas vezes, quando a anemia, por exemplo, tem um sangramento crônico, a pessoa vai criando adaptações até um certo limite. Depois que a hemoglobina está muito baixa, o indivíduo está realmente muito mal. Então, sim, tem situações diferentes. Por exemplo, normal para homem acima de 13, chega uma pessoa com 8 de hemoglobina. Ele pode estar batendo bola com 8, mas isso quer dizer que essa anemia é de muito tempo, ou de meses, em que ele está adaptado, em geral o paciente mais jovem, o mais idoso tolera menos. Se a pessoa tiver um sangramento rápido, quantidade grande, ele pode chegar, por exemplo, numa arma de fogo, ele chega, perdeu aí 2, 3 litros de sangue, ele chega chocado, já quase inconsciente. Então, o valor da hemoglobina depende também de como se instalou essa situação. E para a gente pensar, o que pode levar à anemia? Como eu disse, não é uma doença, ela faz parte de um grupo de doenças, então a gente tem que pensar 3 coisas. Ou a medula, a fábrica não está produzindo direito, e aí pode ser o quê? Aquele problema no rim, o problema da falta do ferro, falta da vitamina B12, falta do folato, ou a medula está doente, que a fábrica não está funcionando direito. A outra coisa é a perda de sangue, como o Dr. Sérgio já falou, porque perdeu sangue, onde está o ferro? Grande parte do ferro está dentro da hemoglobina, que está dentro do glóbulo vermelho. Perde sangue e perde ferro. Então, isso é muito importante para a gente avaliar, inclusive, na investigação do diagnóstico. E quando o glóbulo vermelho está sendo destruído mais rápido. Então, situações específicas, como, por exemplo, a anemia falciforme, talassemia, são doenças hereditárias que a pessoa, em geral, já nasce com anemia e esse glóbulo vermelho dura muito menos do que o normal. Mais uma vez, se a gente, no cenário da anemia, se a gente for chutar assim, 70% das vezes, nós vamos falar que anemia é por deficiência de ferro. Das outras 30 tem inúmeras causas, mas 2/3 das causas têm a ver com deficiência de ferro, isso já está muito bem estabelecido. E o que leva à deficiência de ferro?
Ou a pessoa não ingere a quantidade necessária, ou ela ingere, mas não absorve, que não adianta só comer, tem que absorver o ferro que está no alimento. Ou o consumo é maior do que a ingesta, ou está perdendo sangue, aquilo que eu já falei. Então, basicamente, para a gente pensar no diagnóstico da anemia, frente a um paciente que fez um hemograma ocasional, que tem lá uma hemoglobina mais baixa, ou está mais pálido, né? Nossa, você está pálido. Às vezes até o paciente chega para o médico, o senhor está meio pálido, né? Então a gente precisa tomar cuidado, porque isso a gente subvaloriza esses dados e acaba deixando passar, às vezes, o momento certo para fazer o diagnóstico. Mas vocês podem ver que não precisa de tomografia, não precisa da ressonância magnética. Precisa do quê? Uma boa conversa com o paciente, uma boa história clínica, o exame físico, botar a mão do doente, examinar o doente, né? Isso é fundamental em todas as... para a gente pensar qual o direcionamento nós vamos tomar no paciente com anemia. E basicamente o hemograma, que é um exame feito em todos os lugares, em todos os centros de tratamento. A morfologia do glóbulo vermelho, que é um exame específico que a gente faz na lâmina para ver a forma do glóbulo vermelho, se está alterado ou não. A contagem do reticulócito, que é uma forma mais jovem da hemácia, que ajuda a pensar quando o reticulócito está alto, pode ser sangramento ou pode ser destruição. Quando ele está baixo, em geral, sinaliza que a medula não está produzindo o que deveria. E com isso, com esses três exames, a história e o exame físico, que custa muito pouco, a gente faz o diagnóstico de mais de 90% dos casos de anemia. Aí sim, depois precisa aprofundar a investigação para saber se é por deficiência de ferro, deficiência de B12, se é, além disso, na presença da anemia ferropriva, se tem alguma outra causa ginecológica, gástrica, intestinal e assim por diante. Então, a mensagem para levar para casa é que a anemia é um sinal de alerta de que algo não está bem com a saúde da pessoa. Obrigado.